Qual a pedagogia de Jesus e sua proposta? Bem, este é o assunto da aula de hoje de nosso curso bíblico Jesus e o Novo Testamento. Paz e bem, meu irmão, paz e bem, minha irmã, sou Frei Demétrios e estamos aqui no canal Mestre de Mim com o nosso curso bíblico sobre o Novo Testamento, Jesus e o Novo Testamento. E a aula de hoje queremos trabalhar a pedagogia de Jesus em sua proposta. É verdadeiramente Jesus quem nos explica as Escrituras. Na caminhada para Emaús, os discípulos que estavam tristes com a morte de Jesus receberam a companhia de Jesus ressuscitado. E Jesus ia explicando as Escrituras pelo caminho. E aí eles se encheram de vida. Quem nos explica as Escrituras é Jesus. Jesus é a nossa chave de leitura da palavra de Deus. Por isso, se nós queremos conhecer melhor a palavra de Deus, nós precisamos conhecer melhor Jesus. A proposta de nosso curso, através de Jesus, conhecer melhor a palavra de Deus. Qual é o nosso assunto, então? A pedagogia de Jesus em sua proposta. Qual a maneira de agir de Jesus? Qual é a sua pedagogia? Vou partilhar com vocês, nesse curso todo, né, claro, as minhas anotações durante anos e anos aí de caminhada, tá bom? Nesses meus anos de caminhada, com a palavra de Deus, fiz diversas anotações. E estou, então, partilhando com vocês essas anotações, frutos de nossas reflexões, de nossos estudos, de nossa prática, de nossa vivência, tá bom? Meu irmão, minha irmã. Vamos lá então. Qual a maneira de agir de Jesus? Qual a sua pedagogia? Quando tentamos ver a prática dos profetas, nós temos que reler suas práticas. Jesus, ele reassumiu a dimensão profética em sua prática. Ouvindo o clamor do povo de sua época, ele mesmo se fez a voz do oprimido, rumo ao Pai e rumo aos outros. Porque o oprimido mesmo não tinha mais nem força e nem coragem de gritar e se levantar. Jesus é a palavra de Deus que se fez carne, veio habitar, veio morar, veio armar sua tenda no meio de nós. Em Jesus de Nazaré, Deus nos diz tudo o que tem a dizer. Jesus é a voz do Pai. Por isso, Jesus é o profeta. E não vai assumir outra maneira ou outra pedagogia diferente da maneira e da pedagogia dos antigos profetas. Jesus está na herança dos antigos profetas. E os antigos profetas apontavam para Jesus. Jesus, então, ele reassume essa dinâmica da profecia antiga, dirigindo-se aos ricos pela justiça e aos pobres pela solidariedade. Repetindo, aos ricos, Jesus se dirigia pela justiça, pedindo justiça, exigindo justiça. E aos pobres, solidariedade, exigindo solidariedade. Para poder realizar essa solidariedade, pede também aos pobres a mística. Que tipo de mística? A mística da confiança. Isso. Jesus pede crédito em si mesmo e em Deus. Acreditem em mim, acreditem no Pai, vai dizer Jesus. Quando tomamos um texto de Jesus, é importante saber a quem ele o aplica e a quem devemos nós aplicá-lo. Repetindo, quando nós tomamos um texto de Jesus, é importante saber a quem ele o aplica e a quem devemos nós aplicá-lo. Jesus ele tem um discurso claro e permanente.
o discurso da boa nova, da boa notícia. Mas que varia, esse discurso varia, dependendo a quem ele o dirige. Por exemplo, e voltando-se, Jesus falava aos discípulos. Jesus, ele não só falava aos ricos, mas também aos poderosos e aos chefes religiosos de seu tempo. E quando se dirigia a estes, ele falava com muita firmeza e com severidade: ai de vós, ai de vós, ai de vós. Muito bem. Eu disse para vocês que aos ricos ele pede justiça. A justiça que Jesus pede é devolver aos pobres aquilo que é de todos. Em Lucas 19, Marcos capítulo 10, lá temos o jovem rico. O jovem ficou triste e, apesar de Jesus o amar, Jesus não lhe disse: ó, vai lá e dá a metade. Não, não. Jesus disse: dê tudo aos pobres. Não, mas também não é só devolver os bens materiais, mas, acima de tudo, devolver também a dignidade, o valor que cada pessoa tem. Por causa da riqueza e da lei, aquela lei do puro e do impuro, facilmente os poderosos desvalorizavam os pequenos, discriminavam os pobres. Em Lucas capítulo 7, nós temos a passagem onde uma mulher pecadora, vai lavar os pés de Jesus. Ela invade a casa do fariseu Simão. O fariseu Simão nem queria olhá-la. Jesus vai falar para ele: olha essa mulher. Ele nem queria olhá-la. Porque isso era considerado tornar impuro. Você olhar para uma pessoa desprezível era considerado por eles tornar-se impuro. Mas também Jesus ele vai dizer que a justiça se faz quando nós devolvemos o valor. Então, devolver o valor, a dignidade, é fazer justiça. Sem isso, não há salvação possível. Na parábola do Lázaro e do rico, o mal do rico é que ele vive agarrado e apegado à sua riqueza, ao seu dinheiro. O evangelho é o abismo que se abre cada vez mais fundo entre uns que ficam mais ricos e os pobres que ficam cada vez mais pobres. Gente, o rico ele não tem nome naquela parábola. O pobre tem nome, é Lázaro. Ele é reconhecido por Deus. Veja, como os profetas, Jesus se dirige aos pobres e oprimidos para lhes pedir agora solidariedade. Aos ricos, pede justiça. Aos pobres, pede solidariedade. Esta solidariedade é se unir, é a união. É se organizar. Como nós falávamos, povo unido jamais será vencido. Povo unido vai fazer a vitória do projeto de Javé, do projeto de Deus. Esta solidariedade tem que ser construída. Mas como construí-la? É preciso negar as divisões provocadas pela ideologia dominante. Há muitas ideias na cabeça dos pequenos que eles pegavam dos grandes, a ponto de criar divisões entre si. Os grandes condenam e dividem, sem reconhecerem sua própria divisão. Por isso, então, gente, Jesus ele não divide os pequenos. Jesus vai dizer para a mulher adúltera: nem eu te condeno, vá e não peques mais. Isto é, não te deixes mais manipular e ser usada pelos homens na prostituição, no adultério, nas dificuldades. Gente, é uma divisão desumana. O pecado que Jesus condena é o pecado que quebra a unidade dos pequenos. Vai e não peques mais. Isto é, caminha, levante a cabeça, não aceite mais esse tipo de divisão. Os homens fazem de ti uma pessoa inferior, quebra essa divisão. Jesus vai além do aspecto moral da questão. Os valores e os conceitos morais
podem variar muito. Exemplo, a nudez para os índios é normal, não é imoral. É normal o índio andar nu. Os indígenas, principalmente os indígenas mais antigos, é normal a nudez. O grande acento de Jesus era em cima do pecado que divide. A divisão dos pequenos é a maior arma da ideologia dominante. A divisão dos pequenos é, com certeza, a maior arma dos dominantes. Porque assim eles dominam a todos. Vejam, Jesus também ele pede o perdão. Não quebrar a corrente da unidade. Perdoar é oferecer condições de reatar a corrente rompida. Em Lucas 17, Jesus diz: portanto, aqui, ele não está falando aos ricos. Ele está falando aos discípulos, aos pequenos discípulos. Não está falando do perdão aos discípulos em função dos ricos, mas em função dos pequeninos que nunca devem quebrar a sua unidade. Outro detalhe, Jesus pede que o pequeno acredite no pequeno. Não julgueis para não serdes julgados. Às vezes, a pessoa não acredita no outro porque vê um cisquinho no seu olho. É o oprimido falando mal do oprimido. Isso é grave numa comunidade porque vai quebrar a força da unidade dos pequenos. E dá força aos que dominam. Jesus pede que os pequenos saibam se valorizar mutuamente. Dar com uma medida grande, vai dizer Jesus. É isso que vai dar mais forças aos pequenos. Jesus pede que haja justiça entre os pequenos. O injustiçado não deve nunca repassar a injustiça. Se vossa justiça não for maior do que aquela dos fariseus, que eles se chamavam de justos, né? Porque eles praticavam a lei. Se a justiça não for maior que a deles, não entrareis no reino de Deus. Fazer justiça é também transformar o coração. Vocês não devem fazer as jogadas dos grandes. Entrar no ciclo da violência entre vocês é quebrar a unidade. Gente, aos pobres Jesus pede solidariedade e transmite a ele a sua mística, o seu jeito de ser. Podemos ver isso bem claro aonde? Nas bem-aventuranças. Jesus tinha moral para falar da mística da solidariedade, porque ele descobriu e viveu a sua identidade. Na sua ligação com o Pai, na sua ligação com os pequenos e pobres, Jesus sente-se chamado e escolhido por Javé. Mas sabe também que essa escolha de Javé não é dirigida somente a ele, mas a todas as pessoas, a todos os pobres da terra. A boa notícia dos pobres da terra é esta: o reino de Deus é de vocês. Essa é a vontade do Pai. Jesus chegou a essa certeza a partir de si mesmo. Ele sabia e sentia que a missão que ele recebeu do Espírito era dele e de todos os pobres. É o que ele mostra no Sermão da Montanha, através das bem-aventuranças. Ele começa dizendo: felizes os pobres, porque de vocês é o reino de Deus. O Sermão da Montanha, então, as bem-aventuranças, é todo ele uma boa notícia, muito agradável aos pequenos e desagradável aos grandes. Jesus vai dizer: felizes os pobres no espírito. Por que são felizes? Porque deles é o reino. E desde já, é de agora. Não é coisa só para o futuro. É agora já que o reino é dos pobres. Já é para aqui, já é para agora, desde que descubram a sua mística, o seu jeito de ser e não quebrem a corrente da unidade.
E Jesus continua: felizes os que choram porque serão consolados. Jesus fala no futuro: serão, possuirão. Fome de justiça, serão saciados. Misericordiosos alcançarão misericórdia. Os construtores da paz serão. Mas olha que interessante. Quando Jesus fala o reino dos pobres e Jesus fala os perseguidos por causa da justiça, é para agora. Deles é o reino dos céus. Não é para o futuro, é para já. Para Jesus, o pobre no espírito não é só aquele que é desapegado. Também não é uma questão simplesmente sociológica, ter ou não ter riquezas. Pobre no espírito é aquele que é perseguido por causa da justiça. Deixar-se levar pelo espírito é acreditar e assumir o projeto de Jesus, o que implica em perseguição. Se não é perseguido, é sinal que está de acordo com os poderosos e não de acordo com Jesus e seu evangelho. Se não é perseguido, está quebrando a corrente da unidade entre os pequenos. Justiça é lutar, é trabalhar para que o futuro das bem-aventuranças se torne presente. A realização da justiça é projeto que ainda está longe de ser realidade. Mas veja, a grande novidade do Evangelho é que o pobre acredita e assume o projeto de Jesus, sendo que já está começando a viver agora o reinar de Deus. A raiz da Boa Nova é redescobrir o projeto de Jesus, o projeto de Deus. Redescobrir que ele já está acontecendo porque Jesus chegou e porque já existem pobres que lutam pela justiça, pela unidade, e a unidade, a luta pela justiça é a carteira de identidade dos discípulos e discípulas de Jesus. O voto de pobreza que, por exemplo, os freis e as freiras fazem é o voto de luta pela justiça, na certeza de que terá de enfrentar a perseguição. Por enquanto, o projeto está no futuro, mas é certo que um dia ele será feliz presente. Com toda a sua visibilidade, com toda a sua força. O pecado contra o Espírito Santo, o único que não tem perdão, consiste justamente em não querer assumir o projeto de Jesus. Isto é, não buscar a realização da justiça, não crer nele, não lutar pelo projeto. Aqui Jesus esclarece a intuição do segundo profeta Isaías, a decisão de dar a vida pelo projeto. Quem tiver medo perde, quem não tiver medo ganha. É preciso ter coragem de passar pela perseguição. Dizer que o reino de Deus só será alcançado no céu é roubar do pobre a grande boa nova de Jesus a eles. O reino já é de vocês, diz Jesus. Jesus anuncia essa novidade do Evangelho a todos os pobres e pequenos, sem distinção de ninguém. Alguns vão acreditar, outros não, mas Jesus fala a todos os pequeninos, a todos os pobres, a todos os lascados, sem distinção de ninguém. Este não foi um sermão que Jesus fez aos ricos. Jesus fez a seus discípulos, aos pequeninos, e Jesus foi fiel até o fim, ao Pai e aos pobres. Jesus não arredou o pé. Meu irmão, minha irmã, na próxima aula veremos como foi que Jesus conseguiu essa força de fidelidade e como ele transmite essa força de fidelidade a nós, seus discípulos e discípulas. Um grande abraço, paz e bem.